Lublin está no norte, lá onde está Majdanek. Aqueles que visitam Majdanek sabem que Majdanek é um bairro de Lublin. E Yaroslav está mais no sul, abaixo de Cracóvia. Quando se reuniam, quando havia as grandes feiras, em Lublin, uma vez por ano, havia uma grande feira entre Purim e Pesach. Yaroslav era antes de Rosh Hashanah. Se reuniam para um mês. Este conselho e decidia tudo da vida judaica do país inteiro. Estamos falando naquela época de centenas de milhares de pessoas, próximo a 1 milhão e talvez mais. Qualquer coisa importante era decidido por eles. Para começar, quantos impostos a comunidade judaica vai pagar para o governo? Havia um rei, e o rei ainda existe na Polônia, Sigismundo, Casimir, etc, etc. E o governo central, os nobres, têm que pagar impostos. Quanto a comunidade vai dar por este ano? E se decidia cada shtetl quanto? Cada cidade, cada comunidade, quanto que é? Depois, havia discussões nos arrendamentos. Um homem está arrendando um moinho, anos. De repente um outro chega e ele quer pegar por trás. Como fica? Ou quer abrir do lado. Isto se chama chazakot. A pessoa já tinha, na verdade, um geschäft dele muitos anos. Todas as discussões e litígios, como a pessoa não ficou satisfeito com o tribunal rabínico numa pequena cidade, podia chegar a esta instância superior como se fosse um tribunal supremo. E lá apelar, perguntar e ser julgado. 30 dias o Bedin dos maiores sábios da Polônia sentavam lá e atendiam ao povo. Também se decidia como que os judeus vão trabalhar no campo, em Shabbat. Problemas de Shabbat, de Yom Tov, todas essas decisões agriculturais que eram importantes. Se decidia também, por exemplo, as gráficas. Havia muitas gráficas já que imprimiam livros. Eles fizeram vários decretos que não podem imprimir com muitos erros. Como fica? Se o cara imprimiu um livro e o tipógrafo não ficou olhando, os tipógrafos não eram judeus, no começo pelo menos. Depois passou a tipografia a ser, na verdade, uma profissão judaica. Como fica se tem demais erros? Quem paga, quem não paga, como que é, assim diante. Se havia uma briga entre uma quilá e outra quilá, onde que era resolvido? No Conselho dos 4 países. Quando? Nos grandes ferões que tinha em Lublin e em Yaroslav, duas vezes por ano. Uma briga entre uma quilá e o Conselho. Eles não querem pagar tanto imposto. Acham que é demais para esta quilá. Não vamos poder, na verdade, juntar tudo isto. Se resolvia lá. E assim diante. Este Vadar Baratzot, este conselho ficou em pé, meus amigos, de 1553 a 1764. Mais de 200 anos. Com poder total, reconhecido pelo governo, com decisões, com uma agenda. Existe até hoje o Pincas, que significa, na verdade, as atas das reuniões foram impressas esses 200 anos. Que qualquer historiador ou pesquisador que queira entender um pouco o jornalismo polonês, lá tem nomes, e que brigas, e que litígios, e quem julgou, e qual foi o veredito. Existe isto. É fantástico. Extraordinário. Eu tive que pesquisar, faz 4 ou 5 anos, algum rabino onde só peguei esta agenda que hoje está impresso, olhei lá nos anais, olhei na verdade os estatutos e nas reuniões, achei tudo o que eu quis. Existe de todas as reuniões que teve lá, mais de 200 anos, a comunidade judaica era regida por isto. Mostra a grande autonomia e liberdade que eles gozavam. O antissemitismo latente que existe na Polônia, como eu disse, porque por causa daquele ódio que os judeus pareciam se associar com isso aqui. Na verdade, os judeus estavam procurando sobreviver, nada mais. Queriam trabalhar honestamente e ganhar sua vida. Não é que eles procuraram fazer isso, mas isto era a impressão que dava. Vai estourar no século XVII. Até lá, os judeus vivem bem na Polônia. Tão bem que existe um episódio pouco conhecido, que na Polônia houve um rei judeu para um dia. Alguém talvez ouviu falar disto?
houve um rei judeu por um dia. Rapidamente, para não perder tempo, um dos grandes sábios da cidade de Padova, um dos maiores legisladores judaicos, se chama Rabbi Meir Katzenellebuigen. Nós chamamos ele o Maharam de Padova. Este era um grande sábio, reconhecido, está enterrado em Padova, na Itália. E ele, Rabbi Meir, era muito famoso e muito rico. E o filho dele assumiu depois dele. Um belo dia, o filho, um dos príncipes do rei da Polônia, rapidamente a história, depois entraremos mais em detalhes na viagem, se Deus quiser. O filho estava na Itália, deve ser que ele jogava ou gastava muito dinheiro, ele ficou sem dinheiro. Ficou sem dinheiro, estava complicado, e ainda ele está acompanhado de todos os servos, empregados, e todos os cocheiros e assim diante. Ele procurou como realmente poder preencher isto. O filho de Rabbi Meir, do Maharam de Padova, se chamava Rabbi Shmuel Yehuda. E este Shmuel Yehuda era conhecido. Este príncipe foi pedir para ele um empréstimo, que ele concordou. Este Shmuel Yehuda tinha um filho que estudava na Polônia. Como eu disse para vocês, que as melhores yeshivot, academias talmúdicas estão na Polônia. Ele falou, você entra em contato com meu filho, lá. E realmente este príncipe polonês, que estava tão grato, que ele salvou ele de uma falência, ele estava no meio de uma viagem, não tinha possibilidade, ele agradeceu, foi agradecido e grato a este rabino toda a vida. Ele chegou na Polônia, contatou imediatamente o filho dele, que se chamava Shaul. Shaul Val, famosa família, até hoje tem descendentes, todo mundo conhece Shaul Val. Este Shaul Val acabou fazendo uma grande amizade com o príncipe, e encurtando a história, que não é o momento agora, porque numa aula como esta, mas em 1588, quando faleceu o rei polonês, houve uma discussão entre Stefanos e Zygmunt III, 1588, e até eles decidirem quem vai assumir o reinado, apontaram este judeu Shaul Val para ser, na verdade, rei da Polônia. E é famosa, consta em todos os livros antigos, comprovado que ele foi rei na Polônia por um dia. E com muita reverência, com muito respeito, aceito por ambas as partes que estavam litigiando, até que eles resolveram quem foi. E ele, aliás, conseguiu alguns direitos importantes por Deus, que podiam construir sinagogas altas, quem matava um judeu não sempre ia para julgamento como outros, assim ele conseguiu vários direitos interessantes. Shaul Val, um dia o rei. E aqui nós chegamos agora no século XVII, quando infelizmente vai acontecer algo que vai balançar a Europa e vai mexer com os judeus. E mesmo assim, depois disso ainda, os judeus poloneses continuam namorando a Polônia. Este amor romântico vai parar somente no Holocausto. Porque os judeus poloneses sabiam que eles têm uma coisa especial e era difícil convencê-los do contrário. Uma coisa incrível. O que acontece? Nós chegamos aqui no ano 1648. Os famosos pogromes já teve muitos. Acusações de libelos de sangue, que todo mundo conhece, esta acusação absolutamente absurda de falar que os judeus estão usando o sangue de crianças cristãs para fazer as matzot de Pesach. Não existe absurdo maior que isto, mas isto da Europa já existia desde 1100, 1200. Judeus da Boêmia, da Morávia, sofreram enormemente com isto. O Maharal de Praga salvou suas comunidades destes libelos de sangue. Sabemos a história do Golem, que não é o momento agora, uma outra viagem. Mas, aqui nós vamos ter uma matança de judeus. Os historiadores dizem pelo menos 100 mil morreram, sem falar dos feridos, das viúvas e dos órfãos. O que aconteceu? A Polônia é de grande maioria católica. Católicos fervorosos. Muito importante entender isso. Quem é vizinho da Polônia é a Ucrânia.